Bom dia a todos os nossos participantes aqui presentes. Bom dia a todo mundo que nos acompanha no Facebook da Federação Goiana de Municípios, no YouTube da Federação Goiana de Municípios, a TV FGM. Muito obrigado à participação de todos. Hoje nós estamos realizando mais uma qualificação para os gestores públicos municipais. Essa tem sido a bandeira da FGM, né? Foi assim nas qualificações presenciais nos nossos auditórios, está continuando assim por meio de qualificações digitais. Hoje nós vamos falar da portaria 2027, que são recursos de combate ao Covid-19 que estão sendo disponibilizados para as escolas municipais em todo o Brasil. Os 246 municípios goianos estarão recebendo esse recurso. Hoje nós vamos aqui falar sobre a aplicação, sobre a prestação de contas e tirar todas as dúvidas dos gestores municipais. Para quem está nos acompanhando no YouTube, o chat ao vivo está aberto. Caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever lá que a gente tentará aqui esclarecer o mais rápido possível a vocês. Para quem está no Facebook, também pode colocar nos comentários. Muito importante a participação de todos vocês. Pedimos também que registrem o município e o nome de vocês para a gente aqui, no final, falar cada um que esteve presente. Hoje a gente tem um seleto time aqui presente para discutir sobre essa portaria tão importante. Para os cumprimentos iniciais, eu convido o presidente da Federação Goiana de Municípios, prefeito do município de Porteirão, Cunha. Mais uma vez, eu quero cumprimentar a todos, um bom dia, cumprimentar a nossa secretária de Educação de Goiás, professora Fátima Gaviola. A Meire é governadora, a senhora também é mais do que uma governadora da Educação de Goiás. Aproveito o ensejo para parabenizar a senhora pelo trabalho. Eu não estou constantemente, mas eu quero fazer uma agenda com a senhora, com a máscara, logicamente, rapidamente, fazer uma visita pessoalmente. A gente tem conversado aí pelas conferências, mas quero parabenizar a senhora pelo trabalho e pelo atendimento à FGM. São ações importantes, secretária, que nos dá a condição de estar levando as informações para os municípios. O papel do Estado justamente é isso. Os secretários do governo estadual e nós da FGM, esse trabalho de aproximação, apoiá-los, os prefeitos, as prefeitas, os municípios, nos seus órgãos representativos do Estado. Então, a Secretaria de Educação ela tem sido uma parceira da FGM no sentido da gente estar dando essas condições de buscar aquilo que é importante para as ações dos municípios. Muito obrigado, senhora, pela presença. Cumprimentar a senhora Marisa Abreu, consultora da Confederação Nacional dos Municípios, uma grande parceira nossa, Marisa. A Confederação ela realmente tem sido um braço forte na defesa do municipalismo brasileiro e um braço forte na parceria da nossa entidade aqui de Goiás, a FGM. Marcelo, presidente da Udine, Marcelo Ferreira. Marcelo, quando eu vejo falar Marcelo, todos os secretários municipais do Estado, fala com o Marcelo, As dúvidas, Marcelo, você tem sido um parceiro aí da Udine, juntamente aos municípios, apoiando as dúvidas dos secretários municipais. Agradeço você aqui em nome da nossa Secretaria Municipal da cidade de Porteirão. Cumprimentar a nossa Meire, a nossa Meirinha aí, que a secretária falou que ficou muito carinho, nossa governadora, nossa superintendente executivo, o Pedro, nosso coordenador de comunicação, e a Lohane, que é nossa assessora técnica na área de educação da FGM. Eu quero aqui, em breves palavras, e aí eu quero deixar para você discutir, Marcela, a dona Marisa, a secretária. Eu vou ter que me sair daqui às 10h40, secretária. Eu sei que a senhora falou que está no seu corrido, tem uma conferência agora às 10h40 em Brasília, mas dizer da importância desses recursos que estão vindo do governo federal, das parcerias que vêm do Estado. É um momento oportuno de discutir. É muito bom quando vem os recursos, mas é muito bom como saber utilizar. E para que utilizar e como também, como o Pedro falou muito bem, como iremos colocar isso de uma forma correta, de uma forma que possa ser aproveitável, mas também que possa colocar
o secretário, o que é responsável, o gestor, ou o prefeito, ou a prefeita. O importante é levar isso lá para a comunidade, aquilo que precisa, mas também devolver isso na forma de prestação de conta para não ter problema para o prefeito e para a prefeita. Eu quero parabenizar todos aqui dessa reunião. Vou deixar vocês que são da área técnica, a secretária, a senhora Marisa, para debater isso. Eu até pedi o doutor Guilherme para entrar nessa sala, justamente para... Ele é o consultor nosso da área contábil da FGM, da contábil pública, né? Então, eu quero, assim, mais do que nunca, parabenizar vocês, Pedro, e eu vou estar aqui, Pedro, vou ter que sair aqui às 10h40, mas vou estar aqui para ouvir vocês no retorno também, se for necessário. Muito obrigado, que tenhamos um bom dia, um abraço a todos os internautas, muito obrigado pela audiência da TV FGM, pelos meios de comunicação da entidade. Obrigado, presidente Cunha, presidente da Federação Goiana de Municípios. Agora nós convidamos a secretária de Estado da Educação do Estado de Goiás, professora Fátima Gavioli, para suas explanações iniciais. Bom dia, professora. Bom dia, Pedro. Bom dia ao nosso presidente Cunha. É um prazer estar aqui com o senhor. Bom dia ao nosso querido Marcelo, professor Marcelo, secretário municipal de Goiânia e também vice-presidente da Undime, a Meire, que tem esse contato com a Secretaria de Educação, representando aí os prefeitos de Goiás, e faz isso muito bem. Tem sido atuante, viu, prefeito Cunha, nas tratativas aqui na Secretaria de Educação, e cumprimentar uma pessoa que eu admiro pela coragem, pela forma como estuda a educação, pela praticidade com que ela adota quando precisa de uma resposta objetiva e ninguém tem coragem de dar, então ela vai lá e dá aquela resposta. Então, quando eu crescer, eu quero ser assim uma Marisa Abreu nas minhas respostas, porque Marisa não tem enrolação, sabe aquela pessoa que fala, amanhã eu vou pensar e te dou uma resposta? Geralmente vocês não vão ouvir isso da Marisa. Ela tem estudado muito, ela conhece muito bem o sistema de educação brasileiro e alguns até fora do país, então isso facilita muito quando ela fala sobre educação, ela fala com muita propriedade. É um grande prazer reencontrá-la, Marisa. Engraçado que eu li o livro da Marisa no doutorado e depois conheci a Marisa no Educatores. E é muito legal porque, assim, embora a gente não tenha uma relação de amizade muito próxima, trata-se de uma pessoa que onde eu ouvir, eu vou saber que é alguém que entende muito de educação. Eu quero agradecer demais vocês aí pelo convite. Vai ficar uma pessoa aqui, Meire, anotando todos os passos sobre a reunião. Felizmente, a sexta-feira, para a secretária de Estado de Educação e Municipal, não é sextou. Sextou para nós começa às 22 horas, né? Então, não, né, Marcelo? Mas eu vou acompanhar tudo e caso haja necessidade de chamar, eu estou perto aqui, essa pessoa vai me convidar para voltar para a web. Eu não tenho, o Estado não vai ser contemplado com a portaria 246, 2027, o Estado não vai ser contemplado, porque o ministro, à época, entendeu que PDDE já era para isso. Então, eu me lembro que ele anunciou, né, o ex-ministro, ele anunciou assim, hoje o governo federal distribuiu uma verba para o combate à Covid. Eu falei, nossa, que legal, quando eu fui ver, Marisa, era o PDDE. Sabe, uma coisa planejada um ano antes, que diz onde você vai gastar, um plano de ação, tudo amarrado. Então, para nós, infelizmente, nós não vamos ter a portaria 2027, mas só de saber que os municípios receberão esse recurso, sem dúvida nenhuma, dá uma alegria muito grande no nosso coração, porque nós somos todos assim, né, Marcelo? Nós somos bem assim no estado de Goiás, tá? Beijo, gente, fiquem com Deus e boa reunião. Muito obrigado à secretária Fátima Gavioli pelas suas explanações iniciais. Vamos agora passar a palavra ao presidente da Undime Goiás, secretário municipal de Educação de Goiânia, professor Marcelo Costa. O microfone do senhor está desligado, professor. Bom dia a todos, um prazer estar aqui mais uma vez.
A FGM é uma parceira da Undime, a Undime tem feito esse trabalho em conjunto. O papel da Undime é exatamente dar essas ferramentas para que os secretários possam atuar bem, possam desenvolver o seu trabalho, usar bem o recurso público. O presidente Cunha, a gente tem feito esse trabalho. É muito gratificante ver que os secretários mais distantes de Goiás têm acesso às informações, têm orientações diárias. A Undime aqui em Goiás tem uma característica de reproduzir muitas vezes aquilo que tem no MEC. O cara não precisa ir lá em Brasília, aqui mesmo a gente já responde, já resolve. Isso tem ajudado a integrar mais o nosso Estado. Mas isso acontece por causa dessa harmonia que a gente tem, esse trabalho em conjunto. E aí eu quero agradecer e reforçar a parceria, viu, presidente? É muito importante. A gente tem, e a Undime sempre esteve e está à disposição para que nós possamos construir mais ainda. A Meire também está aí, toda a equipe, Lohane. Nós atuamos, inclusive, tem um grupo da Undime, tem um grupo da FGM, a gente não faz distinção, as mesmas notícias estão nos dois grupos, as pessoas estão sempre se relacionando, isso é muito legal. Demonstra que Goiás é um pouco diferente de outros lugares. E dizendo isso, eu queria cumprimentar a secretária Fátima Gavioli, dizer que eu tenho muita satisfação de dizer por aí afora que o regime de colaboração em Goiás é diferente dos outros lugares. Enquanto as pessoas estão batendo cabeça aí fora e com dificuldades, nós estamos resolvendo os problemas, né? Enquanto o pessoal estava lá preocupado, nós desenvolvemos uma matriz focal aqui em Goiás e ainda em maio, já orientando todas as aulas, os conteúdos, respeitando as individualidades do Estado, dos municípios, nós estamos percorrendo o mesmo caminho. Ou seja, no final das contas, o aluno não tem prejuízo. Isso é muito importante, porque sempre que a gente pode, vai alinhando, mas respeita a autonomia, a individualidade. E aí, assim, é muito legal, porque esse diálogo é construtivo. E Goiás tem dado exemplo, viu, Fátima? Onde a gente passa por aí, as pessoas ficam me perguntando assim, por que a BNCC dá certo em Goiás? Por que isso dá certo em Goiás? Dá certo porque a gente conversa, dá certo porque a gente consegue trabalhar todo mundo junto. Então, isso é muito importante. Cumprimentar a Marisa, que está aí, é um prazer, viu, minha querida? A gente já se viu aí em outras lives, está sempre conversando. A minha atuação aqui em Goiás é como presidente aqui da seccional. Lá na Nacional, eu sou o vice-presidente, mas hoje nós vamos tratar dos assuntos relativos aqui a Goiás, né? Também é importante dizer que a Undime lá já há pelo menos 20 dias ou mais, um pouquinho, nós já entramos em contato com todos os municípios, já acionamos também o COSEM, conversei com o COSEM sobre a questão da portaria e já fizemos um modelo, passamos para os municípios com os itens, com exemplos do que eles pudessem mandar para as secretarias municipais e temos orientado esses municípios como fazer e já falei também da importância do PSE, que nós vamos discutir um pouco aí no âmbito da nossa discussão. Tá certo? Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professor Marcelo, pelas suas explanações. Nós convidamos agora a consultora de educação da Confederação Nacional de Municípios, Marisa Abreu, que dará início agora à explanação sobre a Portaria 2027. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite em nome da Confederação Nacional dos Municípios e cumprimentar todo mundo, o presidente Cunha, o prefeito Cunha, presidente da FGM, a Fátima, que eu conheço há muito tempo já, e o Marcelo, com quem eu já interagi em vários eventos, a todos os colegas da FGM, a Meire, o Pedro, a Lohane, e todos os que estão nos assistindo. Olha, eu fico emocionada com as palavras da Fátima, e eu brinco que eu sou ex-tudo, porque eu já fui secretária municipal de educação, já fui presidente da seccional da Undime no Rio Grande do Sul, já fui secretária estadual do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Consédio. O livro que a Fátima fez referência é o relato da minha gestão no Rio Grande do Sul, né? Que eu acho que todo mundo devia fazer, viu, Fátima? Porque as coisas se perdem, né? A gente acerta e erra na gestão e ninguém fica sabendo, não tem isso registrado. E depois que eu saí das atividades de gestão, me aposentei na consultoria da Câmara, assumi essa tarefa de consultoria de educação na CNM. Eu realmente me solidarizo com vocês, porque ser secretário de educação, ser prefeito, ser gestor nesse momento difícil do Brasil não é fácil.
né, com essas consequências todas da pandemia, que aumentam o trabalho e diminuem os recursos, né? Então, enfrentar essa situação não é trivial, né? Vamos direto ao assunto, porque esse assunto é complexo e eu gostaria de tratar com vocês naquilo que eu entendi também. Na realidade, essa portaria 2027, que vocês tornaram o assunto da nossa conversa, ela revisa uma anterior, que é a 1857. São duas portarias do Ministério da Saúde. A primeira foi publicada no dia 28 de julho e a segunda, essa 2027, foi assinada no dia 7 de agosto, publicada no Diário Oficial da União no dia 10. São portarias do Ministério da Saúde que disponibilizam um recurso, 454 milhões de reais, transferido em parcela única para ações de segurança sanitária nas escolas, na volta em decorrência da pandemia da Covid-19. Agora, primeira observação, são recursos transferidos aos municípios e ao Distrito Federal, mas no caso dos municípios, considerando, viu, Fátima, todas as escolas públicas que estão no município. O dinheiro também considera as escolas estaduais e, eventualmente, alguma escola federal de educação básica que exista no município. Olha, a minha primeira observação é que o sistema de saúde e os sistemas de educação funcionam de uma maneira diferente, né? Esse recurso é do Ministério da Saúde, transferindo fundo a fundo, como acontece com os recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde. Não é assim na educação. Na educação, os sistemas são paralelos. A rede estadual de ensino é uma, a rede municipal de ensino é outra. E com esses recursos, o município tem que comprar, segundo a portaria do município, do Ministério da Saúde, material de segurança sanitária na volta às aulas, também para as escolas estaduais e, eventualmente, para alguma federal. O valor não é grande, são 454 milhões de reais, transferidos em parcela única, que começaram a ser transferidos no dia 4 de agosto, ou seja, antes dessa segunda portaria que revisa a primeira, né? E transferidos fundo a fundo no sistema do financiamento do SUS, Fundo Nacional de Saúde para Fundo Municipal de Saúde. Quem vai receber o recurso é a saúde, quem vai prestar contas do recurso, do gasto, é a saúde, não é a educação. Mas compra de material de segurança sanitária para a rede pública de educação básica no município. A própria portaria diz o seguinte: eles consideraram a matrícula do censo escolar do ano de 2017 e consideraram a metade dos alunos constantes no censo escolar de 2017. A CNM fez um cálculo, considerando essas matrículas e o valor por município, que foi disponibilizado em planilhas anexas à portaria. No site da CNM, na notícia que a gente fez sobre isso, tem a portaria de cada estado, e eu passei para a Meire a portaria de Goiás, né? Com os valores de cada município, dos 246 municípios de Goiás. Se fizer a divisão desse valor por município pelo número de alunos do censo de 2017, tirando a rede privada, tirando, né, o que não cabe, e dividindo pela metade da matrícula, dá uma variação de per capita, olhem que grande a diferença, de R$ 4,22 para R$ 72,03. A diferença de per capita entre os municípios brasileiros desse recurso fica entre R$ 4,00 e R$ 72,00. Sabe, Marcelo, eu tenho Marcelo e Fátima, a seguinte compreensão, é que a saúde e a educação funcionam diferente. Na educação, todos os recursos federais são repassados por matrícula, né? O Fundeb é por matrícula, o Programa Nacional da Merenda é por matrícula, o Programa do Transporte é a matrícula dos alunos da educação básica residentes na zona rural atendidos por transporte, é sempre por matrícula. Os recursos do SUS não são passados por habitante, em regra geral. O programa de saúde na escola não é passado pela totalidade dos alunos, são faixas de alunos, que não é a lógica do recurso da educação, né? É uma lógica do SUS. Quem vai
gastar o dinheiro é a saúde, quem vai prestar contas é a saúde. Agora, é óbvio que isso vai exigir, na realidade, para os municípios é um problema, porque ele vai estar comprando material para as escolas do Estado. Então, não só é necessária uma ação articulada entre saúde e educação, como é necessária uma ação articulada saúde e educação do município com saúde e educação do Estado. Porque necessariamente, eu não sei como é que está em Goiás, com o regime de colaboração que vocês têm, isso pode ser facilitado muito, né? Secretários Fátima e Marcelo, não necessariamente os protocolos sanitários de volta às aulas são os mesmos na rede estadual e no conjunto das redes municipais. E, com certeza, vocês maravilha. E, com certeza, esse recurso que o governo federal está passando não é suficiente para o gasto todo com a compra de materiais de segurança sanitária. Então, o município não vai conseguir arcar com a diferença de custo para a rede estadual, certo? Então, vai ter que combinar com a rede estadual o que nós compramos com esses recursos do governo federal, o que a rede estadual compra direto, o que o governo estadual compra diretamente para suas escolas. Essa combinação vai ter que ser feita, né? Na portaria, há uma listagem daquilo que pode ser adquirido, comprado com esses recursos. Coisas que a gente, né, fácil de compreender. Material de limpeza e desinfecção, produtos de higienização, álcool gel, máscaras, os termômetros para conferir a temperatura dos alunos e dos profissionais da educação quando chegarem às escolas na volta às aulas, e também material para divulgação, por exemplo, cartazes, né? O Ministério da Saúde mesmo orienta que se coloque marcação no chão para o distanciamento de 1 metro entre os alunos. Então, esse material de colagem para colocar no chão pode ser também comprado com esse recurso, né? Então, vejam só, a grande questão que está posta para nós é que são recursos repassados pelo Ministério da Saúde para os municípios, para aquisição de material de segurança sanitária para as escolas públicas na volta às aulas, ou para a volta às aulas, pode ser comprado antes, claro, né? Na rede pública de educação básica, incluindo todas as unidades que estão sediadas no município, municipais, estaduais e, eventualmente, alguma federal. A prestação de contas deve ser feita de acordo com as regras do SUS, com as regras do sistema de saúde, e devem ser monitoradas pelo Sistema de Informações em Saúde da Atenção Básica, né? Então, olha, eu particularmente, viu, Marcelo, eu nem entendo tanto disso, porque nunca acompanhei tanto como é que se faz a compra com os recursos da saúde, como é que se faz a prestação de contas do recurso da saúde. Só as nossas já nos dão um problemaço, né? Prestação de contas da merenda, do transporte, do PDDE, que as escolas que recebem, mas a secretaria tem que responder se tiver algum problema. Só isso já nos ocupa tanto que é claro que a gente nunca esteve atento para a prestação de contas da saúde. Isso ficou sempre com ela. Agora a gente vai ter que interagir, pelo menos, na definição do que vai ser comprado, né? A saúde vai comprar, mas nós temos que combinar o que com a saúde, o que vai ser comprado para as nossas escolas, de acordo com os protocolos de segurança sanitária que a gente estiver seguindo. Agora, tudo isso é muito complicado. Primeiro, porque a gente está numa situação de ainda indefinição muito grande das datas de volta às aulas, né? E dos procedimentos de volta às aulas. Por exemplo, vocês devem ter acompanhado, aparece a toda hora na televisão, inclusive, volta todo mundo, quem volta primeiro, né? Volta o ensino médio primeiro. Aí, N pesquisas têm sido feitas com as famílias, inclusive, perguntando se querem que voltem, se não querem que voltem. Até agora, pelo menos, uma ampla maioria de pais se sente muito inseguro de mandar seus filhos para as escolas. A contaminação através das crianças e dos adolescentes pode ser grande, eles são assintomáticos, mas podem transmitir muito o vírus, né?
Ao mesmo tempo, não sei como é que vocês estão vivendo isso, Marcelo, mas pelo que eu tenho acompanhado, tem por exemplo, eu fui secretária do município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que é o segundo município em população. Porto Alegre tem 1.400.000 habitantes, Caxias tem 500.000, é a segunda cidade do estado. E eu tenho contato direto com eles até hoje. Há uma divisão das famílias em relação à creche. Claro que isso é um problema das cidades de médio e grande porte. As pequenas não têm tanto uma situação mais tensa como essa. Mas tem famílias querendo a volta, porque precisam trabalhar e precisam ter onde deixar seus filhos enquanto voltam ao trabalho, e tem famílias que não querem. Aí me pergunta a colega de Caxias, o que eu faço? Eu disse, bom, na creche não é obrigatória. Tu pode reabrir para as famílias que precisam levar, e quem não precisa e não quer levar, não leve. Simples assim. Mas na pré-escola já é obrigatório. No ensino fundamental é obrigatório. Como é que a gente faz isso? A última intervenção que eu vi da secretária que coordena o Comitê de Voltas de Combate à Covid no Rio Grande do Sul disse, não, os pais não podem ser obrigados. Sim, mas a gente tem que ter alguma normativa do Conselho Municipal, do Conselho Estadual. Os pais não são obrigados a voltar porque estamos nessa situação de insegurança de saúde, porque o ensino obrigatório os pais são obrigados a levar. Então, eles não vão ser obrigados a levar, mas que compromisso eles vão assumir no sentido de que os seus filhos vão desenvolver em casa as atividades pedagógicas, né? E que a escola, que o professor determinar, e que ele vai devolver para a escola, e que o filho vai ser avaliado na sua aprendizagem, né? Então, há uma insegurança em relação a datas, há uma insegurança em relação a procedimentos. Não podemos ter soluções únicas iguais para o Brasil inteiro, para todos os portes de município, para todas as regiões. A própria pandemia está em estágios diferentes nos estados brasileiros, então isso tudo tem que ser considerado. E as medidas de segurança sanitária, que são essas, que essa portaria prevê esse repasse de recursos federais, os materiais podem começar a ser comprados, mas eles vão ser utilizados no momento em que se voltar às aulas. Para concluir, que eu gostaria muito mais de ouvir vocês, eu sempre aprendo muito, né? Tem municípios com soluções muito interessantes, e aí a gente transmite de um estado para outro, por isso que é importante esse tipo de contato. Eu acho que tem, diferente do que vocês estão relatando em Goiás, no âmbito federal tem um distanciamento entre o MEC e a saúde que está complicando. Por exemplo, o Conselho Nacional de Educação já elaborou 2 pareceres que foram homologados pelo governo federal. O último é de orientação de volta às aulas, muito mais na parte pedagógica, né? Como fazer a avaliação na chegada dos alunos, como garantir recuperação, como tomar medidas de cunho pedagógico que minimizem o aumento das desigualdades que a suspensão das aulas pode ter gerado, né? E o Ministério da Saúde fez um documento que, junto com essa portaria, ele divulgou, de orientação de volta às aulas do ponto de vista das medidas de segurança sanitária, e não tem um documento conjunto entre MEC e saúde, né? O recurso do PDDS é usado para compra de medidas sanitárias, de material de segurança sanitária, claro que pode. Claro que pode. O PDDE pode ser usado também para isso, né? Mas esse recurso da saúde é exclusivamente para isso. Sim, Marcelo? Tu ia dizer alguma coisa? Sempre pôde. Eles adiantaram dizendo que estavam criando uma novidade, mas sempre pôde. Claro. O PDDE é para usar, por exemplo, em material de limpeza. Então, nada contra que compre também álcool gel, né? Sempre pôde. Só que, olha, eu acho que a situação da educação é muito complicada. As pessoas acham que, como as aulas estão suspensas, estão gastando menos. Não estão gastando menos. A receita caiu, né? Isso é muito diferente também entre os estados brasileiros. Quanto caiu a arrecadação de ICMS, por exemplo, é muito diferente, né? Por exemplo, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul diminuiu menos do que em São Paulo, proporcionalmente, né? Porque depende do tipo de economia. Mas os gastos, as despesas para a educação não diminuíram. Primeiro, a folha de pagamento é o principal gasto e é assim mesmo que tem que ser, ok?
e isso não diminuiu. Segundo, as despesas durante a suspensão das aulas cresceram, porque só a entrega da merenda para os alunos e a entrega das atividades pedagógicas não presenciais e a capacitação e o uso de tecnologia para isso, de meios digitais, e na volta às aulas vai aumentar ainda com essas despesas de segurança sanitária. Então, para sinalizar, para concluir, esse recurso previsto na portaria é do Ministério da Saúde, repassado para os municípios, num valor per capita muito diferente, porque considera, é a lógica da saúde a distribuição do recurso, não é a lógica do per capita da educação, e vai exigir muita colaboração, porque os municípios estão recebendo um recurso para aquisição de material de segurança sanitária descrito lá na portaria o que pode ser comprado, não só para suas escolas, mas também para as estaduais e, eventualmente, para uma municipal, para uma federal que exista no município. Então, o regime de colaboração, mais do que nunca, secretária estadual e presidente da Undime, vai ser necessário, porque, com certeza, o recurso é muito menos do que aquilo que se precisa para a aquisição desse material e vai ter que combinar. A saúde tem que combinar com a educação o que comprar, o município tem que combinar com o Estado o que comprar para a escola estadual e o que o Estado vai comprar para a sua escola estadual. Então, é complexa a situação e a tarefa do uso do dinheiro e da prestação de contas é da saúde em cada município brasileiro. Eu gostaria de ouvir muito vocês agora. Muito obrigada. Bom, interessante, Marisa, assim, o programa Saúde na Escola, ele é uma interface que foi gerada para exatamente criar essa proximidade de ações preventivas que a gente tinha que fazer junto às escolas. Então, era uma forma da saúde ajudar na higiene bucal. Lá no comecinho, em 2005, 2007, foi feito um inquérito parasitológico para a gente ver que parasitas a gente tinha nas crianças e fazer a vermifugação na primeira versão. E, por último, agora, a gente tinha principalmente escovação, distribuição de escovas, o trabalho de prevenção odontológica, que era o que mais estava sendo disseminado no país pela coordenação do Programa Saúde na Escola. Com certeza, o que aconteceu foi o seguinte: como você tem uma verba exclusiva lá definida pela medida provisória e pelo decreto de calamidade pública, com verba específica de combate ao Covid-19, a saúde acabou tendo uma via mais fácil de distribuição de recursos do que a educação. Então, naquela época, o ex-ministro Intraub, o que ele fez? Para dizer que estava passando dinheiro, adiantou o dinheiro do PDDE, dizendo que estava passando um recurso novo, mas, na verdade, é o nosso próprio recurso, né? E isso tinha acontecido. Agora, pela saúde, uma solução que foi tentada, digamos assim, mas que tem essa interface diferente, que você falou. A saúde ela tem uma forma diferente de fazer a entrega, até porque o PSE não é para todos, o PSE são para escolas que aderem ao programa, né? Então, eles tiveram que fazer um remendo, existe realmente um remendo aí, que com certeza foi para criar uma via de repasse de recursos. O que a gente tem feito? A gente tem conversado com os municípios no sentido de tratar esse recurso como a gente trata o PAR. Você não pode substituir sua ação com aquilo que você põe no PAR. O PAR é um extra, né? A gente fala assim, é mercado futuro. Eu peço negócio no PAR e faço o meu planejamento. Eu não posso deixar de fazer uma coisa contando que o PAR vai vir no dia exato, né, como tinha sido combinado, porque as escolas do PAR 2007, do primeiro ciclo do PAR, foram concluídas aqui em Goiás, na rede estadual, o ano passado, no outro anterior a esse. Né? Eu me lembro da gente fazer os pedidos lá em 2005, 2006. Então, o PAR ele tem essa característica. Essa verba também tem que ter esse cuidado. Nós estamos fazendo planos de ação com todos os municípios, o Estado também tem feito plano de ação, nós temos um plano geral conjunto das ações que preparam as escolas para a volta. No pilar administrativo operacional, a gente tem essas compras e a gente tem dito o seguinte, olha, no processo de compra,
O secretário municipal e o secretário de Finanças estão conversando junto para tratarem, para me entregarem, né, para nós, para a Undime, para a gente poder fazer um compilado disso, um plano de ação dizendo como é que ele vai fazer. Nós temos um plano geral que o Estado fez em conjunto, a Undime fez um plano da Undime, que é um pouco mais específico para a gente trabalhar com os municípios, e cada município está desdobrando isso em planos específicos, onde a gente está tratando das ações específicas daquele território educacional e está tratando das ações financeiras que vão ser envidadas para financiar aqueles esforços. Então, o que a gente está dizendo para o secretário que está nos assistindo? Que o seu plano, você não muda nada no plano que você está fazendo. Você está elaborando um plano de ação, esse plano vai continuar sendo elaborado, você vai continuar entregando o plano para a gente vai ajudar a conversar com os planos de todos nós junto ao TCM, para a gente manter todos bem informados das nossas ações, para a gente não ter nenhum engano. E esse recurso que a gente tem, a gente precisa fazer planos, aí separados, assim, dentro do seu plano você cria um recorte e passa para a Secretaria de Saúde essa lista dentro daquilo que está no anexo do que pode ser feito, tenta colocar, não substituindo o que você vai comprar, mas complementando, porque se demorar a vir, se tiver alguma dificuldade nesse envio, porque a saúde ainda vai ter, ela vai receber o dinheiro, mas não é tão simples, ela vai receber o dinheiro, vai ter que procurar uma ata para aderir, ou vai ter que fazer uma licitação, ou vai ter processo de compra. Vai ter que optar por uma inexigibilidade, que nessa altura do campeonato, fechando o governo, não é nem um pouco recomendável. Sim. Então, isso deve levar algum tempo, e por isso é importante que o compasso de preparação do município não mude, né? Os prefeitos precisam ficar atentos nesse sentido, porque às vezes aparece como um negócio meio milagroso, né, Marisa? Assim, vai vir um dinheiro que vai substituir o que nós vamos fazer. Não, complemente, né? Porque assim, a pandemia vai durar até o ano que vem, lá para setembro, outubro, certo? Sim. Nós vamos melhorar, nós vamos melhorando, né? Nós vamos voltando algumas coisas, mas assim, nós não vamos ter vacina em janeiro. Então, nós vamos entrar em janeiro em pandemia. Pode ser que a gente tenha um ambiente mais propício, possa voltar às aulas, a gente pode já ir em alguns lugares do Brasil, isso já vai ser possível, em outros não vai ser possível, né? Vai acontecer o que aconteceu na França, a gente vai abrir escola, vai ter que fechar, a hora que aumentar os casos. É um processo natural, eu sei da ansiedade de todo mundo, mas eu sou biólogo, sou mestre em medicina tropical na área de infectologia. Então, quando eu falo vendo lá na frente, né? Então, não precisa se preocupar. Esse recurso vai ser utilizado porque, se a gente voltar às aulas, mais do que nunca, nós vamos ter que fazer a limpeza das escolas, vamos ter que fazer os protocolos de segurança, vamos ter que fazer as marcações que a Marisa comentou, né, de fluxo, nós vamos ter que ter equipamento de EPI para os funcionários. Então, mesmo que não precisa preocupar com isso para agora, faça seu plano financeiro, e aí, junto com isso, complemente isso aí, passe para a saúde, porque lá na saúde, o que vai acontecer? O secretário municipal vai receber, tem uma comissão lá que é do PSE, é importante que cada Secretaria Municipal de Educação tenha, dentro lá do seu pedagógico, uma referência do PSE. A gente precisa ter um elemento de ligação entre a saúde e a educação. O que eu fiz aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, mas eu tenho 1,5 milhão de habitantes. Eu tenho 107 mil alunos, tenho 19 mil servidores e 370 escolas, vou para 400 agora no final do ano. Aqui, eu tenho uma funcionária que é enfermeira e é professora. Como ela tem uma segunda formação, eu trouxe ela para a secretaria e coloquei ela como elo de ligação entre a gente e a saúde, e a gente vai intercalando, né, esse planejamento e vai fazendo, já fazia o que era o PSE. Nesse momento, o que ela está fazendo? O PSE aqui em Goiânia, ele está dando palestras online para os servidores, está tratando essa parte de fiscalização das normas de segurança, está ajudando a capacitar as minhas regionais, está ajudando a definir esses pontos que são tão importantes, e agora vai ajudar
nós já fizemos o nosso planejamento, já mandamos para a Secretaria de Saúde, vai nos ajudar a balizar junto com a saúde, nós já estamos pesquisando atas, mandando para eles, tentando ajudar nesse sentido, mas o que a Marisa falou é muito importante, a saúde é a responsável por receber esse material, a saúde é responsável por fazer a compra e a saúde vai ser responsável lá na RAG deles por fazer a prestação de contas. Isso para nós é um certo alívio, porque não sobrecarrega mais, né, a nossa prestação de contas lá no CIOP, mas também vai acontecer no compasso da saúde. Daí a ideia de que você não substitua o seu planejamento por esse planejamento, mas que você diga, olha, eu ia comprar 2.000 litros de álcool gel. Você põe lá, faz a conta proporcional e compra 1.800 litros, deixa 200 litros para você comprar com aquele recurso. Eu acho que isso é o melhor jeito para a gente tratar nesse momento, sabe, Marisa? Para a gente não criar uma expectativa para o município e garantir esse compasso, porque o ano que vem nós vamos precisar de recurso, né? Tá certo. O que tu está chamando a atenção é o seguinte, como o recurso é insuficiente para comprar tudo, né? E como o importante é que a educação tenha o planejamento do que ela precisa, né? Do que ela já tinha definido que ia precisar comprar, provavelmente junto com a própria saúde, e definir o que eu vou comprar, o que eu passo para ser comprado, adquirido com esse recurso, sabendo que isso vai demorar mais do que aquilo que tu pode comprar diretamente com o teu planejamento. Mas a gente vai precisar desse material ao longo de um ano, pelo menos. Então, não tem problema que a saúde compre o que a gente vai usar em janeiro e a gente compre o que a gente vai usar em outubro, entendeu? Então, é exatamente isso que tu está dizendo. E esse mesmo procedimento tem que ser feito com a rede estadual, né? Com as escolas da rede estadual. O que a rede estadual vai passar para a Secretaria Municipal comprar para as escolas dela naquele município, e o que vai ser o próprio governo do estado que vai aportar às escolas. É exatamente isso que tem que acontecer. É bom, é um desafio de mais colaboração, né, entre a saúde e a educação, e é muito interessante, viu, Marcelo? Você estava falando, eu estava me lembrando, eu fui representante estadual da FAI no Rio Grande do Sul, olha só, eu sou, assim, jurássica. Antes da descentralização da merenda, existia um programa de saúde já, e olha, eu fiz isso como representante estadual da FAI no Rio Grande do Sul, fui de 93 a 97, quando a FAI foi extinta, justamente. Como antes o governo federal comprava os recursos da merenda e distribuía os gêneros, todos formulados por caminhão pelo Brasil inteiro. Aí passou a transferir o dinheiro para estados e municípios. O governo federal distribuía caderno, lápis e borracha para as escolas. Era um horror. Tinha um ano que as linhas do caderno eram assim, outro ano a borracha não apagava. Aí o governo federal... Na época da Cobal. Isso, exatamente. A distribuição do material era feita na Cobal. O governo federal acabou com essa aquisição e criou o PDDE, passa a compra desse material escolar para as escolas através do PDDE, né? E o Saúde da Família, olha, eu participei disso, de distribuir pasta de dente e escova de dente comprada pelo governo federal para as escolas de educação básica brasileira. Tinha escolas, a gente distribuía óculos para os alunos, e tinha escolas públicas que tinham gabinetes odontológicos, que tinham dentro da escola uma sala com uma cadeira de dentista, e o dentista ia lá, atendia os alunos ali, né? Uma coisa que a gente sempre diz, é uma discussão bem intensa entre os municípios, é que saúde tem um sistema diferente. Então, por isso, essa parceria entre educação e saúde para essas atividades de saúde direcionadas aos estudantes, né? Fazer o exame de olhos para saber se ele enxerga bem ou se ele precisa de óculos, fazer o exame de audição para ver se ele ouve direito ou se ele precisa de algum atendimento especial nesse caso, né? Agora, é diferente da merenda. A merenda é uma ação cotidiana, diária da escola, que não tem outro sistema para pagar e que deve fazer parte do currículo escolar. Quer dizer, não dá para, na aula de ciência, a gente dizer que tem que comer bem e depois, na merenda, dar massa e formulado, entendeu? Então, a merenda tem que estar integrada ao currículo escolar, né? São duas ações diferentes. Então, saúde tem que ser financiado pelo sistema de saúde.
A merenda é financiada pela educação, né? Não tem como não financiar pela educação. Então, essa experiência do programa de saúde na escola, com certeza, tem que ser orientadora dessa ação diferente agora, que é a compra do material de segurança sanitária para a volta às aulas, com esse recurso repassado fundo a fundo da saúde. É mais um desafio, a gente tem que aprender mais uma etapa, né, dessa integração educação e saúde. E sempre preocupados com sobreposição, né? O programa ele entra como complementar, ele não pode substituir a ação do secretário municipal de educação, porque senão ele acaba se confundindo, porque eu já vi acontecer, sabe, Marisa? Prometem um recurso, vou te dar um exemplo que aconteceu ontem. O veto do presidente àquele recurso extra que mudava a regra do PNAE. Sim. Lembra lá, né? Sim. Que permitia a distribuição de recursos também, não só de via voucher, lembra, né? Há 4 meses atrás, algumas empresas já estavam fazendo cartão. Né? Aí eu até alertei aqui numa live os municípios, falei, olha, cuidado, porque esse recurso pode não vir. Muita gente pegou o cartão, pegou dinheiro do Tesouro, começou a repassar via cartão dinheiro do Tesouro, achando que depois vinha um dinheiro. Ia ser agora coberto. O dinheiro não vem, entendeu? E o compromisso que foi feito, porque todo mundo sabe que você recebe 36 centavos de merenda. Claro. Né? E aí você vai ter que complementar. O município que tiver complementar 36 centavos de merenda, vai dar, vezes 20 dias letivos, dá 7 e alguma coisa. Imagina você, de 7 alguma coisa, passar por uma cesta de 120, 140 reais. O município agora, quebra, não dá um mês. Então, tu sabe, Marcelo, pelo que eu fiquei sabendo dos colegas da Câmara lá, que eu, como fui funcionária lá há 20 anos, eu tenho contatos, né? Parece que foi uma resistência do FNDE, viu? Por causa da prestação de contas, como é que ia assegurar uma correta prestação de contas. Eu, particularmente, viu, uma coisa que a gente tem defendido muito pela CNM, e vocês devem ter acompanhado, agora, no mês de maio, sei lá, depois que as aulas estavam suspensas, depois que nós já estávamos nesse problema da pandemia, nessa situação de calamidade da pandemia, o FNDE fez o Conselho Deliberativo do FNDE aprovou uma resolução nova do PNAE, uma resolução nova do PNAT, 2 do PAR, uma do PAR desse ano, uma do PAR do ano que vem. Então, é assim, ó, é um detalhismo que eles criam na execução, na aplicação desses recursos que o governo federal repassa, que vira um inferno, tanto para a execução e principalmente depois para a prestação de contas, né? Eu, particularmente, há horas eu venho defendendo isso, viu? O salário educação, só para a gente fazer uma comparação, o salário educação é uma contribuição social arrecadada pelo governo federal, que recentemente foi colocado na Constituição, não tinha a existência de cotas, né? Era a lei federal que distribuía o recurso. E como é que funciona o salário educação? O recurso recebido pelo Estado ou pelo município é incorporado no seu orçamento e a aplicação do uso desses recursos é fiscalizada, a prestação de contas é apreciada pelo respectivo Tribunal de Contas e respectivo Legislativo. Não vai prestação de contas do uso da cota municipal do salário educação para o FNDE, percebe? Então, por que a gente não pode fazer a mesma coisa com o PNAE? Por que o PNAE, a lei do PNAE diz 3 coisas. O dinheiro só pode ser usado em aquisição de gêneros, tem que comprar no mínimo 30% na agricultura familiar e o cardápio tem que ser de responsabilidade de uma nutricionista. Ponto, chega. Com isso, passa o dinheiro, coloca na lei federal que a prestação de contas está transferida e para com esse monte de detalhismo de resoluções do Conselho Deliberativo, entendeu? É porque nós não podemos acabar com os programas, entende? Acabar com os programas que tem propostas aí não dá, mas nós temos que descentralizar mais os programas, é isso que eu estou dizendo. Cria interfaces novas, né? É porque a 026 de 2013, ela já está defasada, né? Quer dizer, ela vem substituindo uma outra de 2000 e pouco. Então, assim, o que acontece é que a gente precisa ir atualizando as resoluções. Eu até falei com o FNDE na época para criar um PNAEM, né? Um Programa Nacional de Alimentação Escolar de Emergência, para, nesse momento, você ter uma via de recurso exclusiva
E essa via de recurso exclusiva podia fazer isso, porque você podia passar o recurso e prestar contas por essa via, sem comprometer o PNAE. Aí eu falo isso lá. Aquela resolução, Marisa, eu corrigi ela na época, passei o PNAE lá dentro, sabe? Dizendo, olha, a gente podia fazer separado, porque se você fizer separado, você pode regrar separado, dizendo, ó, aqui vai ser feito assim, o pai vai ter que comprovar que recebeu, a gente vai na conta lá, pede o Banco do Brasil para ver que conta que caiu. Você teria, pelo Banco do Brasil, na conta de quem o dinheiro caísse, já a prestação de contas garantida, né? Dizendo que mas eu continuo achando, viu, que a gente tem que descentralizar mais, porque olha só, Marcelo e os outros que nos acompanham, eu digo que a gente vive uma federação distorcida, e quando a gente faz uma consideração crítica ao governo federal, não é só o executivo, é o Congresso também. E eu sempre dou o seguinte exemplo: a lei do piso nacional do magistério foi aprovada pelo Congresso por unanimidade, inclusive por quem está no atual governo federal, né? E prevendo um reajuste anual por um critério que significa um reajuste bem maior do que o da inflação e do crescimento da própria receita do Fundeb. Agora, quando o mesmo Congresso Nacional vota a lei federal do programa da merenda, a lei federal do programa do transporte ou do PDDE, aí não tem reajuste anual. A União reajusta quando ela pode, pelo critério que ela determina. Então, como é que o gestor do ente federado subnacional, do estado ou do município, se organiza para isso, entendeu? Dois pesos e duas medidas nesse processo. Como se políticas públicas tivessem pesos diferentes, imagina. Com a merenda, você vai atingir todos os estudantes do Brasil. E aí fica 3, 4 anos congelado o valor, tu percebe? E eu sempre digo o seguinte, viu, Marcelo? O governo federal, pela Constituição e pela legislação educacional, pela LDB, ele não é responsável por repassar o valor do custo total da merenda. Ele está desempenhando uma função supletiva. Agora, o que não dá é para o que ele passa hoje ser 20% do meu gasto, o ano que vem ser 15%, no outro ano ser 10%, porque o preço fica congelado e o custo do programa está aumentando. Isso não dá. Olha o que aconteceu esse ano. O salário mínimo, que impacta as contas do governo federal, ok? Porque o salário mínimo impacta a Previdência e todos os programas de assistência social que o governo federal tem. Foi reajustado por 4,71, que foi o INPC do ano passado. Agora, o piso do magistério, que é para os governadores e para os prefeitos pagarem, foi reajustado em 12,83. Ninguém está dizendo que os professores não merecem. Imagina se a gente vai dizer isso. Claro que merecem. O problema é que não adianta merecer, tem que ter dinheiro em caixa para pagar. Certo? Então, é cumprimentar com o chapéu alheio, é dois pesos e duas medidas do processo federativo, né? E o problema dessa centralização de recursos no governo federal é o inferno da prestação de contas. Eu não sei se tu já vivenciasse isso. Por isso que a gente criou, foi quando a Fátima e eu interagiu, os educatórios, né? Porque eles mesmos reconhecem que eles têm mais de 200 mil prestações de contas em passivo no FNDE, e que eles recebem 30 mil ano e têm competência técnica para avaliar 3 mil ano. E não prescreve, gente. E uma coisa importante, eles participam cada vez menos do montante, mas o regramento é deles. Assim, claro, o regramento é deles. 20, 15, 10, 5%, mas todo o regramento é deles, as dificuldades são enormes na prestação de contas. Ora, se é para o município, então, tinha que fazer assim, igual o salário de educação, presta contas do seu Tribunal de Contas. Claro, exatamente. Muito mais ágil, muito mais fácil. Você resolve isso no âmbito do território. Marcelo, as minhas posições é a seguinte, ó, além de aprimorar o Fundeb, como a gente está fazendo, apesar dos problemas que eu acho que ele tem, o senador Flávio Arnes já está propondo a supressão, que é aquele parágrafo 4º do artigo 212-A, que entrou na negociação da prorrogação do segundo tempo, que não dá nem para saber o que aquilo quer dizer direito, né? Mas a gente tem que aperfeiçoar a questão das transferências federais. Não pode acabar com elas. Não é simplesmente transferir o salário de educação para estados e municípios e dizer não tem mais programa da merenda, não tem. Não, porque cabe ao governo federal a função supletiva e redistributiva, principalmente, e cabe algum regramento mínimo. Eu vou repetir, os 3 pontos que a lei da merenda tem são suficientes
O resto deixa lá para baixo. Olha só as coisas incríveis que acontecem. Uma vez a gente esteve lá no FNDE, numa discussão do Educatórios com eles, quando eu chego na CNM, a gente recebe um e-mail do município do litoral norte do Rio Grande do Sul, 2017, avisando que ele tinha acabado de receber uma comunicação do FNDE que estava suspenso o repasse da merenda escolar para ele. Por quê? Fomos perguntar. Aí o que eles nos mandaram foi um ofício assinado pelo presidente do Conselho de Alimentação Escolar, do CAI. O ofício era de dezembro de 2001 e eles estavam suspendendo a transferência do dinheiro das criancinhas em 2017. E os 2 pontos que estavam no ofício do Conselho era os cheques utilizados no ano de 99, número tal e tal, não dizia nem valor, foram aplicados na compra de material de limpeza, que não pode. Claro. E a despesa de 3.900, não sei o que lá, do ano de 2000 não tem a correspondente nota fiscal. Essas 2 coisas, uma ocorrida em 99 e outra em 2000, um ofício do Conselho de 2001 leva à suspensão do repasse da merenda dos alunos em 2017, mas isso é inaceitável, né? Inaceitável. E, aliás, o custo, o gasto burocrático com a apreciação dessa conta é maior do que aqueles 2 valores lá embaixo, entendeu? Então, não tem lógica, não tem cabimento. E eu sempre digo assim, ó, não é por essa burocracia da análise da prestação de contas que a gente está melhorando o uso do dinheiro. Não, pelo tanto contrário. Tempo depois, pelo contrário, você gera sub-rotinas. Você força os municípios e estados a criarem sub-rotinas para tentar usar, assim, para tentar suprir aquilo que está se pedindo. Mas você cria sub-rotinas que às vezes são erradas, claro, né, no intuito de suprir o negócio lá na frente. Claro. Não, olha, a minha posição é simples, ó. Eu acho que a gente tinha que restringir o volume de recursos repassados através de transferências voluntárias, que são essas aí que tu nunca sabe quando é que vai chegar, que é a do PAR, que é do não sei quem, entendeu? E que terminam gerando o efeito inverso do redistributivo, porque quem tem mais competência técnica consegue acessar mais esse recurso. Isso. E o governo federal fica impondo políticas via financiamento, entendeu? Quem fizer alfabetização como eu quero, tem dinheiro. Quem fizer tempo integral vai ter parque, entendeu? Então, diminuir expressivamente o volume de recursos para as transferências voluntárias, aumentar para as 3 transferências legais. A única que tem que continuar centralizada, que é compra de gênero, é um livro didático. Essa tem que continuar assim, porque o mercado editorial está centralizado em São Paulo. Se tu distribuir o dinheiro, vai todo mundo comprar nas mesmas empresas e pagar mais caro. É uma questão de escala, certo? Mas as outras 3 descentraliza, restringe o prescritivo ao que está na lei, acaba com as resoluções do Conselho Deliberativo do FNDE e transfere a prestação de contas lá para baixo, entendeu? Simultaneamente, olha, eu já fiz projeto para N parlamentares, composição paritária do Conselho Deliberativo do FNDE. Uma coisa importante, Marisa, sempre lembrando que esse movimento de transferir mais para os municípios nunca pode se somar dentro do ecossistema do Fundeb. Tem que deixar claro para quem está nos assistindo. Não, porque o governo, às vezes, quer pegar a despesa do Sim, PNAD, queria pegar o salário e educação e botar aqui. Não. O Fundeb ele é um ecossistema fechado. Ele não aumenta, porque a cesta de impostos não muda. Então, a gente não pode deixar o governo colocar essas despesas dentro do Fundeb. Claro, sem dúvida. Uma coisa, né? Até porque, né, Marcelo, esses 3 programas chegam em todos os municípios brasileiros. Sim. A complementação da União ao Fundeb não chega em todos, entendeu? Exato. A merenda chega em todos. O transporte chega em todos para quem tem alunos naquelas condições, né? O PDDE chega em todas. Então, é uma função supletiva da União que não pode ser confundida com a complementação da União ao Fundeb. Isso. São 2 coisas diferentes. Né? Nem com o próprio Fundeb, né? Porque nem o Fundeb, na sua arrecadação... Não entra no Fundeb. O sequestro de receita que forma o Fundeb, né? Ele tem uma função muito específica. Claro. Se você coloca mais coisas para pagar, você dilui o valor do Fundeb, né? Ou seja, a não ser que fosse assim, eu ponho o PNAE, põe mais 10 impostos que dariam para pagar o PNAE, entendeu? Se fosse, teria que ser uma reformulação ampla e total. Não podemos confundir. Né? Esses programas são separados do Fundeb
e tem que ser mantidos. Não pode a União acabar com eles, certo? É só desburocratizar, né? Só desburocratizar. Simplificar. Isso. Né? Simplificar, e eu acho que a questão central é regras só as que estão na lei e transferência da prestação de contas, como se faz com o salário e educação. Nós temos que aperfeiçoar o financiamento da educação brasileira. Não é possível. Claro. Ninguém mais vai querer ser secretário. Eu, por exemplo, porque eu saí da Secretaria Estadual em 2009 e continuo recebendo cartinha do FNDE na minha casa. Não é? Também acho que eu vou virar consultor, Marisa. Acho que é melhor. Eu prefiro. A gente diz o que ajuda. Se as pessoas gostaram, gostaram. Se não gostaram, o que a gente faz, né? Mas sem a responsabilidade da gestão. Ordenadora de despesa, eu nunca mais. Senão eu vou morrer prestando contas. É muito complicado. Ali, a minha brincadeira, Marcelo, é que eu cometi um grande equívoco quando eu saí da Secretaria Estadual. Eu devia ter levado toda a documentação da Secretaria microfilmada para minha casa. Porque aí tu fica tendo que responder ao FNDE dependendo de quem está na secretaria. Exato. E eles, coitados, por exemplo, agora eu estou lá, devolveram o dinheiro, tem que fazer uma devolução para o FNDE de um negócio, de um convênio lá. Os coitados lá, 1.000 com a volta às aulas, entendeu? Só que eu fico recebendo um ofício na minha casa. Né? E eles responsabilizam a pessoa física também. Aliás, a minha frase, Marcelo, é que numa secretaria grande, a tua também é grande, às vezes uma pequena de um município menor não é tão assim. É impossível o secretário acompanhar tudo o que se faz na secretaria. Traz as coisas para te assinar, tu confia nas pessoas. Só que quem assinou responde e não fez o acompanhamento integral porque não dava tempo. E quem fez não responde, entendeu? Então é uma coisa maluca que acontece com a fiscalização das despesas. Aqui eu gero por mês 2.000 processos, eu assino por mês 2.000 processos novos que são encaminhados. Imagina, ler isso tudo, acompanhar isso tudo. Não tem como. Tu tem que confiar na tua assessoria, certo? Sim. E muitas vezes elas erram por descuido, por falta de competência técnica, né? Por detalhezinhos, e aí bomba em ti, entendeu? Então, olha, se a gente não simplificar o processo das transferências federais e da análise da prestação de contas dessas transferências, nós estamos inviabilizando a gestão pública em prejuízo dos alunos da escola pública. Esse é que é o problema. Exatamente. Mas esse é o problema do Brasil. Punem as pessoas erradas, né? Você acaba punindo a escola, o aluno, ao invés de punir as pessoas que realmente precisam. Porque, geralmente, esse negócio da merenda. Acontece um probleminha, separa a merenda, o aluno fica sem merenda. Claro. É inaceitável um processo desse. Com certeza, inaceitável. Com certeza. Eu estou à disposição se alguém tem perguntas para fazer, porque está muito gostosa a conversa com o Marcelo. Tem umas perguntas aqui que o pessoal mandou, mais de 200 pessoas que estão nos acompanhando, tanto no YouTube quanto no Facebook. O pessoal está pedindo a planilha de distribuição, que a Marisa passou para a Meire já disponibilizou no grupo de educação da FGM, o professor Marcelo vai disponibilizar também no grupo lá da Undime. Professor Marcelo, o pessoal também pede esse exemplo desse plano, que o senhor possa disponibilizar também para o pessoal e já ir fazendo essas cotações. Já tá no grupo da Undime, eu vou passar no grupo da FGM, tá bom? Tá bom, então. Obrigado. A Gisele Paulino, ela pergunta assim, as escolas estão tendo atendimentos com o corpo administrativo, professores e a entrega de kit de merenda, o que movimenta muita gente na escola. Esse recurso pode ser utilizado agora ou somente na volta às aulas? Eu entendo que pode ser utilizado para medidas de segurança sanitária desde já. O problema é conseguir comprar a tempo, né, Marcelo? Eu acho que tem que coordenar. Tem o PDDE, né, que está lá à disposição, você vai fazendo o uso disso. Eu acho que, por exemplo, os kits nós já estamos distribuindo desde março, né? Então, a limpeza da escola, a organização das filas, os EPIs, aquele material ali da segurança de quem está trabalhando, já tem que estar sendo providenciado, vai pagando com o PDDE, vai pagando com a transferência do Tesouro, que quem puder, quem tiver essa transferência, vai sendo feita, e na medida em que isso for passando, já manda para a saúde, a hora que for no mesmo compasso, o dinheiro vier, você coloca no negócio e vai rodando.
sabe? Não pode deixar de atender e de proteger as pessoas. Em resumo, as medidas de segurança sanitária têm que ser tomadas na entrega desses materiais nas escolas. Estão sendo usados recursos do PDDE ou outros da Prefeitura, né, da própria Secretaria Municipal para essa compra. Os do auxílio financeiro do Ministério da Saúde podem ser usados para essas compras antes da volta às aulas, para esse material antes da volta às aulas, mas tem que compassar os tempos, porque o dinheiro vai chegar lá e tem todo o processo de compra que a Secretaria da Saúde tem que observar. Ok, tem outra pergunta aqui. E esse regramento de segurança, é bom que cada secretário municipal escreva esse regramento, sabe, da segurança das pessoas, deixe bem claro para a população que essa entrega de kits é segura, que essa entrega de kits não deixa ninguém em risco, porque isso também vai acalmando as pessoas, porque em pandemia a gente vive uma outra doença que é a ansiedade. O medo, né? Se a gente consegue, enquanto poder público, dizer para as pessoas que elas estão seguras e mostrar isso para as pessoas, fica muito mais fácil. Então, escrevam essas regras, né? Coloca lá, demonstre para as pessoas o que está acontecendo, porque isso também vai ajudar o seu município a se sentir mais seguro. Isso é que o protocolo de vocês pode ajudar todo mundo. Mas se vocês verem uma ideia, eu tive uma conversa com a entidade de Sergipe e alguns secretários trouxeram a informação que os sindicatos de professores estavam contra a distribuição de material nas escolas por causa da segurança sanitária. Então, tem que tomar as medidas, divulgar para todo mundo. Né? Agora, simplesmente não vamos distribuir material para atividade não presencial, não vamos distribuir merenda porque isso tem insegurança sanitária, que é isso. Estão amedrontando a sociedade em vez de, junto com o governo, junto com a gestão da educação, negociar as medidas necessárias, entendeu? Claro. E nós, os professores, somos quem temos que defender a educação. Claro. Nós temos que garantir que, em período de pandemia, nós consigamos soluções criativas, práticas, seguras. Não é dizer que para todo mundo causa inércia e a educação vai se perder. Pelo contrário. Nossa função é manter a criança conectada com a escola, manter a curiosidade da criança, manter o contato com as famílias e garantir que, na volta, nós não percamos muito. Lembrar todo mundo que não é culpa de ninguém a pandemia. Claro. Lembrar que nós estamos passando por um momento mundial. Agora, nós da educação temos responsabilidade, pelo amor de Deus. Nós é que temos que manter a educação desse país. Se a gente for depender dos outros, gente, eles não vão querer que a educação continue. Se alguém tem que defender a educação, somos nós. Claro, e vê só, Marcelo, nessa mesma lógica, uma posição como essa dos sindicatos, que o pessoal lá de alguns municípios de Sergipe disseram, eles podem estar super bem intencionados, né, de defesa da segurança sanitária da população. Só que eles estão aumentando as desigualdades ao fazerem isso. Porque aí fica a escola pública parada e a privada a 1000, entendeu? Isso, a via está errada, né? Eu acho que assim, tem que fazer, claro. O diálogo tem que existir, e eu acho que é preciso que se cobre essa segurança. Mas imagine você, uma escola tinha 700 alunos, você tirou todos os alunos. Você colocou os servidores lá, tirou-os de grupo de risco. Os que ficaram, você faz revezamento. Você está garantindo em níveis um aumento de segurança que chega ao nível de você só estar na escola, uma escola que cabia 700 pessoas, você tem 30 pessoas lá dentro, com baias de segurança para trazer um pai, agenda com o pai para não ter fila, o cara vai lá buscar o kit com calma, entendeu? Nós não precisamos brigar por causa disso, nós temos que somar forças para o quê? Os sindicatos alertar, exige inteligência, criatividade. Mas ele tem que tratar prospectivamente para a educação funcionar, não o contrário. Exatamente. E exige muita criatividade da gente, né? A gente tem que pensar cada situação nova e criar soluções. E não tem soluções únicas, gerais, para o país inteiro, para todas as escolas, para todos os municípios. Tem orientações gerais, né? Mas cada um tem que pegar aquela orientação geral e saber como é que eu garanto a segurança na minha escola. Isso, eu acho que com bom senso, sabe? Bom senso e canto de galinha nunca fez mal para ninguém. Então a gente tem que seguir nesse caminho. É isso aí. A Eliette Gonçalves, Marisa, ela pergunta se esse recurso deve ser utilizado apenas para essas aquisições ou a saúde pode utilizar, por exemplo, no pagamento de profissionais ou utilizar em outro tipo de situação que a saúde acha interessante.
Não, esse material, de acordo com o que está nas portarias, na primeira e na segunda, que revisa a primeira, é só para aquisição de material de segurança sanitária na volta às aulas, o que inclui máquina, termômetro, máscara, termômetro, álcool gel, e inclui também material impresso, cartaz, fita crepe para botar no chão, entendeu? Não é só remédio também, mas é só aquisição de material para medidas de segurança sanitária na volta às aulas. Lembrando as secretarias de saúde que você vai ter que ter 2 POPs diferentes, 2 procedimentos operacionais padrão. Revólver de termômetro é capital, totem é capital, dispenser de álcool gel de parede não é capital, tem que separar o que é capital, o que é custeio, para você gastar da forma adequada lá na hora que você for fazer as suas licitações, para não ter nenhum problema depois na prestação de contas. Professor Marcelo, a pergunta da Suzana, ela pergunta se precisa dar ciência ao Conselho Municipal de Educação e se ele precisa aprovar quais materiais a Secretaria pode adquirir. Não, eu acho que a gente precisa dar ciência a todo mundo que é interessado por uma questão de bom senso, mas é importante que a gente saiba a função de cada um. O Conselho Municipal de Educação normatiza algumas coisas muito específicas dentro da educação. Inclusive, isso é legalmente definido. Agora, essa questão dos materiais é muito mais afeito à Secretaria de Saúde, se você tem que conversar com alguém e definir, com a Secretaria de Saúde, né, que são os técnicos e que sabem disso. Talvez com o Conselho Municipal, como o Conselho está ajudando a construir esses protocolos, você dar ciência e desenvolver o protocolo com eles. Só dizer para eles, mas a aprovação, não, nesse caso, não cabe ao Conselho Municipal de Educação. Concordo. É uma iniciativa do Executivo, não é do Conselho. Agora, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode opinar, e a Secretaria ouvir, o governo ouvir, mas a decisão é do Executivo. A Rita Rangel pergunta se essa verba tem um tempo determinado para o uso. Esse ano, em princípio, né? Esse ano, dentro do exercício fiscal onde o recurso foi repassado. Ele começou a ser repassado 4 de agosto, por isso que tem que ter todos os cuidados que o Marcelo já trouxe a nossa consideração aqui, tem que ter os procedimentos da despesa pública. Marcelo, você gostaria de complementar? E provavelmente no ano que vem, já vou adiantar, né, para o secretário de Saúde e secretários municipais de Educação, já vão planejando, porque vai sair outra portaria dessa o ano que vem. Nós não vamos conseguir pagar tudo agora, né? Vamos fazer força para isso, né? E já tem que ficar atento para isso. Um bom jeito é procurar atas de registro de preço, né, de boas fontes, principalmente ligadas ao governo federal, porque a adesão à ata de registro de preço ela é muito mais rápida, muito mais fácil do que fazer a própria licitação. Claro. O orçamento. Claro, com certeza. A saúde deve ter experiência nisso, né, Marcelo? Com certeza, né? O Juarez Machado e a Rosa, eles fazem a mesma pergunta. Eles perguntam se esse recurso é para ser utilizado apenas nas escolas municipais e estaduais do município ou apenas nas escolas municipais? Segundo a portaria, é para todas as escolas públicas de educação básica localizadas no município, incluindo, inclusive, as federais, no caso de existir alguma instituição federal de educação básica. Não é só para as municipais. Ok, então, debate, eu acho que nós conseguimos explanar muitas dúvidas, né? Nós já estamos caminhando para 1h30 aí de explanação, acho que foi muito interessante. Vamos agora aos nossos registros finais. Professor Marcelo, acho que é importante destacar que o trabalho tem que ser em conjunto, né? Da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação para chegar a um consenso dessa compra, né, professor Marcelo e Maria? Isso. Nós fizemos um pedido aos secretários, né, lá inclusive no nosso protocolo, que fossem criados comitês locais
e nesses comitês já estivessem em conjunto, secretário municipal de educação, secretário de saúde, secretário de finanças, conselhos, né, o CAI, Conselho Municipal de Educação, para discussão desses protocolos. É importante que essas pessoas que estejam em conjunto afinem o discurso, porque por um bom tempo nós vamos ter que trabalhar muito junto, principalmente Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Nos municípios menores, a presença do secretário de Finanças é muito grande, então ele tem que estar nessas discussões, porque não pode haver surpresas, né? É importante que a gente entenda as despesas que o município tem que ter. Por mais que a gente não tenha tido uma oscilação tão grande na questão da arrecadação, porque os municípios acabaram apertando o cinto e compensou, é importante se verificar essas despesas, porque quando a gente voltar, a despesa com limpeza, com manutenção da escola, com EPIs, vai ser muito maior, mas muito, astronomicamente maior do que ela era. Vai ser como se a gente não limpasse a escola e passasse a limpar hoje, porque a gente tinha uma visão de saúde e agora a gente vai ter uma outra visão muito diferente, sabe? A escola vai ganhar muito com isso, eu acho que a gente vai ganhar, mas isso vai gerar despesa. Se a gente não tiver preparado com o finanças e o educação para a gente equalizar isso, a gente pode causar desequilíbrio fiscal no município. Então, a gente tem que verificar que despesa você tinha que era supérflua, tirar aquilo que você não precisava mais para colocar essa, para você continuar com seus 25% garantidos condicionais, mas também garantindo essa qualidade que a gente tem que ter para o serviço, para o que a gente presta para os nossos alunos. Obrigado, então, professor Marcelo. Nós vamos encerrando aqui. Agradecimento a todos os participantes. Como eu disse, mais de 200 pessoas, diferentes municípios participaram, a FGM, a Undime Goiás, a CNM, sempre à disposição, com esse objetivo mesmo de esclarecer os gestores municipais. Agradecimento à nossa equipe técnica da FGM, a Lohane. Caso tenha alguma dúvida, que quiser entrar em contato, pode entrar em contato com a nossa técnica Lohane, que é a técnica da área da educação e da saúde. Então, para as nossas considerações finais, professor Marcelo, o senhor está com a palavra. Olha, eu queria agradecer, né, pelo convite. A Undime está sempre à disposição, somos parceiros, e eu agradeço por haver essa harmonia que a gente tem construído nesse estado, sabe? É muito bom poder discutir de forma madura, adulta, sabe, com os gestores de modo geral, e eu acho que quem ganha com isso é o nosso aluno, é para quem nós fomos criados, né, o público, o nosso cidadão, para quem nós fomos criados para atender. Queria agradecer a Marisa. Marisa, muito bom, viu? Sempre que a gente conversa, além do papo ser muito gostoso, muito descontraído, a gente consegue informar as pessoas de coisas importantes e sempre que for possível, eu estarei com você, é muito legal. Agradecer o pessoal da FGM, viu? A equipe que nos apoia e dizer que a Undime é a FGM, nós somos parceiros, né, inseparáveis e vamos continuar assim, para a gente poder garantir que o secretário municipal tenha o apoio necessário, possa usar o recurso público de forma responsável e possa garantir que nós cheguemos aos lugares mais longe desse estado, porque o lema da Undime é que não haja nenhum município tão distante. Esse é o lema aqui de Goiás, nós vamos continuar trabalhando assim. Obrigado, professor Marcelo Costa, presidente da Undime Goiás, secretário municipal de Educação de Goiânia, pelas suas explanações. Para as considerações finais agora, chamamos a Marisa Abreu, consultora técnica da CNM, a Confederação Nacional de Municípios, uma grande parceira dos municípios de todo o Brasil, para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, foi uma conversa muito proveitosa. Eu sempre aprendo quando converso com os municípios, as entidades municipais, porque as experiências têm que ser trocadas, como eu disse para vocês, essa parceria que vocês têm entre a Undime e a Federação Goiana de Municípios e a relação com a Secretaria Estadual de Educação são positivas e a gente tem que aplaudir isso e transferir para os outros, porque nem sempre acontece isso, viu? Não é em todos os estados que a entidade dos secretários com a entidade dos prefeitos estão assim sintonizadas. Eu, como já fui da entidade dos municípios também, sempre digo isso, Marcelo, a gente tem que combinar as coisas, porque, na realidade, o prefeito é o agente público eleito pela sociedade, né,
que tem que prestar contas do que ele disse na eleição para a sociedade. E nós, vou me colocar nessa posição porque eu já fui, os secretários são cargos de confiança dos prefeitos. Então, é muito constrangedor quando a gente vê no debate público as entidades de prefeitos defendendo uma posição ou um time nacional defendendo outra. É constrangedor isso. A gente tinha que se combinar antes de sair para o debate nacional. Mas em alguns estados isso acontece, como eu estou vendo que acontece em Goiás. Parabenizo vocês e vamos lá, porque os desafios da volta às aulas e dessa garantia do direito à educação para os nossos estudantes, passando desse ano para o ano que vem, ainda vai nos trazer muitos desafios que a gente vai ter que encontrar soluções conversando como conversamos hoje. Muito obrigada pelo convite, em nome da CNM, muito obrigada à Federação Goiana de Municípios. Obrigado, Marisa, professor Marcelo. Nós tivemos grandes elogios, né, Lohane? Você quer pontuar aí os elogios dos secretários? Isso. Olá, tudo bem com vocês? Então, eu nem iria aparecer aqui para falar, mas olha, Marisa, professor Marcelo, nós só recebemos elogios dessa webinar. Tá todo mundo no YouTube mandando mensagem, no grupo também agradecendo demais a explanação de vocês dois. E foi muito proveitosa esse tempo que nós tivemos aqui com vocês, tá bom? Então, só agradecer vocês dois pela oportunidade, né, de estar aqui, passando para os municípios, para os secretários, tanto de saúde, de educação, essa importante pauta e com bastante clareza, né? Vocês sempre muito concisos com todas as explanações. Só agradecimentos. E também a secretária Fátima Gavioli, que esteve presente conosco aqui no início, e o nosso presidente da FGM Cunha. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais. Estamos à disposição sempre de todos, viu? Marcelo, somos realmente muito parceiros da Undime e continuaremos, tá bom? Obrigada, Marisa e Marcelo. Até logo, até logo. Abraço. Obrigado a todos os presentes. Agradecimentos também à professora Fátima Gavioli, que esteve aqui no início enriquecendo esse debate, e ao presidente da FGM Cunha. Deixando um abraço a todo mundo. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.